Bom, pessoal, aqui é o Rubens Stitzman. Estou falando de mais um filme da minha coleção, que é aquela série de filmes inesquecíveis, filmes imperdíveis que a gente não pode deixar de ver. E um filme que a gente não pode deixar de ver é uma produção de 68, final dos anos 60, uma época de muita imaginação, muito prolífica para o cinema, que o Stanley Kubrick dirigiu 2001, A Odisseia no Espaço. Esse filme é um clássico inquestionável, tá? Ele revoluciona tudo que se pode imaginar sobre ficção científica no cinema. A gente tinha uma ficção científica X até 68. A partir de 68, o cinema não poderia ver mais a ficção científica de um outro jeito, a não ser com o critério, a qualidade, a fotografia, a iluminação, as leis, né, da física colocadas aí em 2001. O Kubrick faz muita pesquisa para esse filme e entrega para a gente um filme visualmente magnífico, uma história completamente intrigante e filosófica, uma trilha sonora arrebatadora, né? Ele usa música clássica para passar 2001. Ele usa Assim Falou Zaratustra, que é uma música extremamente envolvente para um filme sobre o universo. E a construção do elo do homem com o macaco, ele faz toda a relação aqui. Com vários mistérios, uma filosofia baseada num monolito negro que viaja pela humanidade. É um filme cheio de códigos, é um pouco difícil de interpretar, mas eu acho que é por isso que eu gosto muito de 2001. É um filme que sempre que você assistir, você vai ter uma leitura nova, né? Porque Kubrick não te entrega de forma alguma essa história pronta, né? Então, é um filme para se assistir sempre na vida, né? Sempre você vai ter uma ideia nova a respeito do filme. Olha, ainda é o maior de todos os filmes de ficção científica, quer dizer, coisas, né, da crítica, dos jornais, valorizando pra caramba o filme. Realmente, se a gente pensar que alguém que esteja assistindo para pensar um pouco que esse filme foi feito, foi rodado, foi produzido no final dos anos 60, aí eu fico pensando que realmente foi uma época onde se olhou bastante para a ficção, né? O Planeta dos Macacos também foi feito nessa época. A gente tem muita coisa legal, né? Mas é que 2001 não 2001 não tem como te enrolar, porque você não usa um deserto qualquer com cara de lua para fazer o filme. Você realmente faz um filme todo espacial, né? Rodado em plataforma. Assim. Eu acho que George Lucas, ao fazer Star Wars, deve ter pensado muito, né? Nessa coisa asséptica do 2001 e das construções espaciais do Stanley Kubrick. Outra coisa que eu queria comentar dessa época que eu acho interessante, não é uma época que eu tenha vivido, mas assim, a gente estudando os anos 60, a gente vê anos 70, anos 60, anos 70, que acontece? O diretor nessa época, ele sentava junto com o escritor e escrevia o livro a quatro mãos. Se a gente pensar que em 2001, o que o Kubrick faz é uma parceria incrível com Arthur Clarke. Arthur Clarke é um gênio da escrita de ficção científica, um dos grandes nomes da ficção científica, talvez até por causa de 2001, Odisseia no Espaço. Mas assim, colocar ele no panteão aí junto com Aldous Huxley, os grandes escritores da ficção científica, né? O que eu acho interessante é que assim, eles sentaram e discutiram
trocaram ideias, né? Um alimentou o outro com informação. Então, enquanto o Kubrick fazia o filme, o Clarke desenvolvia o livro. Então, não é uma coisa assim, eu fui lá, peguei um livro pronto e fiz o filme, né? Roteirizei. Não. Eles fizeram tudo junto, a construção é junta, né? E isso tá também, por exemplo, num outro caso que a gente já falou aqui, que é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão a gente já falou tanto do um quanto do 2. E tanto no um quanto no 2 quanto na terceira parte, que a gente não vai falar aqui, é, o Coppola senta com o Mario Puzo e eles discutem junto a construção da família Corleone. Quer dizer, não é uma coisa só da cabeça do Mario Puzo, é da cabeça do Coppola também. Eu não sei se o Mario Puzo pensou nisso, mas o Arthur Clarke, por diversas vezes, deu entrevista dizendo que ele gostaria muito de ter colocado o nome do Kubrick como coautor do 2001. Ele queria que o Kubrick, inclusive, participasse dos direitos, os direitos do livro, né, os direitos de escrita do livro. Isso só não aconteceu porque o Kubrick não permitiu. O Kubrick falou: você não vai usar o meu nome no livro, né? Eu sou construtor do filme, não do livro. O livro é teu. Mas não é, ele foi feito junto, foi uma coisa coletiva, foi um trabalho coletivo. Hoje em dia a gente não vê, eu não vejo muito isso, né? Um diretor sentar com um escritor famoso e trabalhar o roteiro. Talvez o que a gente veja por aí é o diretor sentar com o roteirista, né? E fazer o filme junto. E até ter o seu nome colocado junto. O roteiro também é do diretor. Ou até o roteiro ficar mesmo no nome do diretor. Sabendo-se muitas vezes que teve ali um roteirista com estrutura para roteiro, que sentou junto com o cara e ajudou o cara. E às vezes o nome vai só para aquele diretor que dizem foi o cara que escreveu o filme. Ou então, assim, o Woody Allen, né? O Woody Allen a gente sabe que, antes de mais nada, ele é um grande roteirista. Ele é primeiro um roteirista e depois um diretor. Então ele escreve realmente os próprios roteiros para os filmes dele. Mas enfim, um adendo, uma coisa que eu achei interessante da época, que era uma época que o diretor sentava com o escritor, não o roteirista, mas o escritor mesmo, para fazer o filme. 2001 não ganhou o Oscar de melhor filme, ele na verdade não concorreu. Quem foi indicado ao Oscar foi o diretor, foi o Kubrick, mas acabou perdendo para o Carol Reed, que estava fazendo um musical na época, que era o Oliver. E o final dos anos 60 foi aquelas retomadas que de vez em quando o musical ele permeia, né? Em algum momento ele dá uma florada, que nem agora, no início do século XXI, o musical florou com força total, com Moulin Rouge, Chicago, Mamma Mia, aquela coisa toda. Nos anos 60 também deu aquela florada. No ano mesmo de produção, 2001, a gente tinha concorrendo Oliver, que acabou levando o Oscar de melhor filme, e tinha Funny Girl, que era o filme que deu o Oscar para Barbra Streisand, né? Estava concorrendo aquele ano também. Então, quer dizer, era um ano em que o cinema estava olhando de novo para o musical. Mas o cinema também estava olhando para a ficção científica, porque a gente vai entrar a partir daí com 2001, a gente deslancha na ficção científica. Embora nunca o gênero tenha ganhado um prêmio de melhor filme. A gente chegou muito próximo agora com Gravidade, esse ano que passou, mas ainda não foi, né? E Gravidade dá para você ver claramente que é um filhote de 2001, Odisseia no Espaço. Tem inclusive referências explícitas ao filme. Ó, gente, a cópia que eu tenho é aquela cópia de caixa branca, uma das primeiras coleções que saíram do Kubrick, que era uma coleção que você tinha filmes do Kubrick, tá vendo? Ó, digitalmente restaurado e remasterizado, eram todos em caixas brancas, né, com essa lombada simples, né, com o título em preto, todo em caixa branca. É uma edição simples, por assim dizer, ela não tem nenhum extra, ela tem só o filme mesmo.
A trilha sonora está remasterizada em 5.1. Devo ter aqui o trailer do filme. É um filme da Warner. É aquela edição espelhada que a Warner lançou bastante filme com essa edição espelhada. Aquilo lá, aquela coisa de colocar nos idiomas, né? Tá em inglês, em português e em espanhol. Acho que eu mostrei outro filme aqui outro dia que era assim também. Tá aí. É um filme que a gente não pode deixar de ver e ver sempre. Como disse, é uma obra em aberto. Se o Kubrick tivesse vivo, ele não estaria falando sobre esse filme, porque não é um filme para ficar falando, para ficar explicando, entendeu? É um filme para você assistir e viajar mesmo na filosofia, na questão do homem, qual o papel, não sei se é o papel, mas em que ponto o homem se encontra na humanidade, qual é esse elo. Ele fala de um elo perdido, ele começa com macacos lá atrás, ou com criaturas que evoluiriam para o humano, né? É muito simbólico esse filme, deve ser assistido sempre, deve ser discutido sempre. E é mais um número que eu apresento aqui para vocês. 2001, Odisseia no Espaço. Espero que tenham gostado. Até a próxima.